boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês aí que estão vendo essa videoaula onde nós vamos falar um pouquinho mais da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra sem precedentes, ou seja, nunca na história da humanidade se teve algo semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Por que, professor? Por que a gente pode considerar que a Primeira Guerra foi algo sem precedentes e nada parecido? Bem, temos vários fatores, muitas coisas acontecendo nesse final de século XIX e início do século XX, que a guerra acontece no século XX, né, mais especificamente em 1914. Dá uma olhadinha para a gente responder essa pergunta. Por que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes? Acompanhe comigo. Uma guerra sem precedentes. Vamos dar uma olhadinha aqui então, galerinha, para a gente entender de que forma que esse conflito, iniciado a partir de 1914, pode ser considerado uma guerra sem precedentes. Lembrando, mais uma vez, que sem precedentes é que na história, até então, até 1914, nunca houve nada parecido com isso. Bem, vamos começar aqui por alguns fatores importantes que estavam acontecendo nesse momento. Uma das coisas principais que você tem que deixar anotado aí no seu caderno, nas suas anotações, é o fator do fervor nacionalista. De um modo geral, muitas nações estavam com uma identidade nacional, né, um sentimento de país muito abalado, porque estavam sendo dominados por outros territórios. Essa região aqui, chamada região do Balcãs, foi um exemplo bem claro. Não é à toa que foi aqui que foi assassinado o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, na região da Sérvia, e que consequentemente acabou dando início aí ao conflito. Por quê? Por conta de uma política de alianças aqui. Então a Sérvia era aliada da Rússia, que declara guerra à Áustria, a Áustria aliada da Alemanha, então a França declara guerra à Alemanha, que também declara guerra à Inglaterra. Ou seja, era uma política de alianças muito fortes aqui. Então, esse sentimento nacionalista era algo, não vou dizer novo, mas muito forte nesse período. Então, já é um diferencial aqui. O que a gente pode considerar, sim, como algo novo e como algo que estava crescendo muito era o fortíssimo desenvolvimento tecnológico. Fique muito claro na cabecinha de vocês que nós estamos falando do período da segunda revolução industrial. Período esse onde que o desenvolvimento de ferrovias era muito grande, automóveis estavam sendo criados, meios de comunicação como o telégrafo também se fortalecia muito. E por que isso é importante perante aí esse desenvolvimento tecnológico? Logística, ida de um lugar para o outro. Ou seja, os transportes e o meio de comunicação, eles são fundamentais no conflito. E em 1914, isso era algo muito desenvolvido, coisa nunca antes vista. Agora, esse desenvolvimento tecnológico não era apenas em fatores pacíficos, né? Porque um automóvel, uma ferrovia, um telégrafo, por exemplo, são fins pacíficos. Nós vamos ter também uma diversidade muito grande de produção bélica, tanques de guerra, aviões de guerra, armas automáticas, navios blindados, submarinos, uso de gases químicos para ataque, lança-chamas e vários outros instrumentos de países que já estavam se desenvolvendo porque já viam à frente a possibilidade de um conflito. Nós chamamos esse período de paz armada, já vimos isso anteriormente. Então, apesar da guerra só ter estourado em 1914, a gente vai ver que o final do século XIX e o início do século XX, ele é marcado pelo desenvolvimento de vários produtos, já pensando num conflito que poderia acontecer. Lembrando, obviamente, que pequenas guerras já tinham acontecido, né, principalmente por questões territoriais, né, da Alemanha com a França, por exemplo, a questão aqui do Império Otomano, por conta dos territórios que foram perdendo aqui. Então não é uma coisa nova, mas esse grande desenvolvimento se estoura nesse período. Para ilustrar um pouquinho, numericamente, para vocês terem uma ideia,
Alemanha e França, em 1914, eles tinham essa quantidade de aviões. Então, em 1914, a Alemanha tinha 204 e a França tinha 162 aviões. Bem, no final da guerra, a Alemanha já tinha 5.000 aviões, enquanto que a França, 10.000. Percebam que nesses 4 anos de conflito, quanto que foi investido em armamento, em desenvolvimento para a guerra. Avião não foi feito aqui para transportar pessoas, era para armamento de guerra mesmo. Então, quer dizer, isso deixa muito claro uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, por isso, sem precedentes. É muito interessante a gente perceber que a princípio, acreditavam que essa guerra seria uma guerra rápida. Seria uma guerra que começou no meio do ano, acreditavam que antes do Natal de 1914 já teria acabado o conflito. E por conta disso, mandaram muitos soldados. Muitos. Meio que assim, vamos mandar bastante, vamos mandar um monte, porque assim acaba logo e resolve-se o problema. Não foi isso que aconteceu. Né? Essas nações aqui mais centrais, eles ficaram encurralados, porque de um lado se tem aqui os países que a gente chama da Tríplice Entente, né? E aqui a Rússia. Então vejam que eles ficaram fechados, encurralados, não conseguiram ter muita saída. Tem outros fatores também que fez com que o conflito demorasse, que a gente vai ver mais para frente. Mas esse alto grau de desenvolvimento técnico e o fato deles estarem encurralados, não terem muita saída para o conflito, fez com que a mortalidade fosse muito grande, fosse muito forte. E isso acabou fazendo com que essa fosse realmente uma guerra sem precedentes. Bem, na verdade o que nós vimos nos capítulos anteriores foi como a guerra começou, os fatores que levaram ao início do conflito. Mas e a guerra em si? Como se deu? Como foi esse período de 1914 a 1918? Não foi nada fácil. Foi um período bastante turbulento, um período onde que nós vamos perceber guerras terrestres, movimentos parados, onde que eles ficavam sem avançar, apenas um esperando o outro, momentos de guerras mais marítimas, confrontos em países que às vezes saíram derrotados e saíram do conflito, e outros que estavam quietinhos na deles lá e de repente resolveram entrar. Vamos dar uma olhada nesses detalhes? Acompanhem comigo o desenvolvimento e o desenrolar desse período chamado Primeira Guerra Mundial. Acompanhem comigo, gente, vamos lá? Vamos lá então, para compreender melhor um pouquinho como se desenvolveu, como foi o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Bem, a primeira coisa que a gente tem que recordar é que a Alemanha era o grande centro aí das atenções, principalmente ao que se refere a dominações e a ocupações territoriais. A Alemanha, logo no início de 14, ela vai fazer uma ofensiva para dominar Paris. E o objetivo foi ir pelo norte, avançar por aqui. No entanto, a Alemanha não contava com a força belga, que retardou, que atrasou os alemães, e obviamente um maior número de baixas, fez com que os franceses pudessem se recuperar um pouco mais desse processo. Mesmo assim, mesmo com essa força belga aqui, eles acabaram chegando às proximidades de Paris. Um outro problema que os alemães tiveram nesse momento está aqui no fronte oeste. Por quê? Porque os russos, que eram aliados dos franceses, fizeram também campanhas com investimentos contra o Império Alemão nesse período. Então os alemães perceberam que era necessário fazer uma ofensiva tanto no fronte leste como também no fronte oeste. Então as coisas não eram tão simples do que planejava o plano Schlieffen, que tinha o objetivo de dominar Paris rapidamente. Bem, voltando para cá, para o lado da Rússia especificamente, os russos não tiveram vida fácil, porque não eram só os alemães que estavam fazendo também contra-ofensiva aos russos. A Áustria e a Hungria e a Turquia, na época, até então, o Império Otomano, também fez contra-ataques ao Império Russo.
qual era o problema da Rússia, né? A Rússia era uma questão estratégica, até por uma questão territorial, mas a Rússia tinha dois problemas muito graves. Primeiro, que os seus soldados não eram soldados bem treinados, eram camponeses que tinham sido convocados para o combate. Isso dava uma desvantagem muito grande para os russos. Além do que, a economia russa, liderada pelo czar Nicolau II, ela era uma economia quase que ainda medieval. E a baixa tecnologia também fez com que os russos tivessem muitas dificuldades aqui para defender o seu território. Os russos também vinham já de confrontos anteriores com o Japão, então as coisas não estavam muito boas aqui pelo lado do fronte oeste. Voltando cá para o fronte leste, os confrontos ainda continuavam, principalmente aqui na região do rio Marmande, que os franceses acabaram defendendo e fazendo um contra-ataque contra os alemães. Esse contra-ataque, nesse momento, vai ser essencial para equilibrar um pouco. Mas o que dá para a gente perceber a partir desses movimentos e dessas setas é que a guerra ela começou muito intensa. É o que nós vamos chamar de guerra de movimento, ou seja, o objetivo é de dominar o território inimigo e empurrá-lo cada vez mais através de movimentações. Dominam a terra, consegue se apropriar dela, expulsa os rivais, logo depois pode acontecer um processo contrário, ou seja, muito movimento. Essa é a primeira característica, principalmente a partir de 14 da Primeira Guerra Mundial. Mas esse método não vai durar muito tempo. Nós vamos perceber que, principalmente a partir de 1915, a guerra vai estacionar-se, estagnar-se, porque vai surgir um novo método que nós vamos chamar de guerra de trincheiras. Dá uma olhadinha nessa imagem, olha, um soldado, há um buraco aqui, há uma vala, e os soldados ficavam aqui dentro. E muitas vezes por uma distância curta, às vezes de 500 metros, 1 quilômetro, tinha uma outra valeta inimiga, uma outra vala inimiga. Então, isso que nós chamamos de trincheira vai retardar muito o avanço da guerra, porque eles vão ficar parados aqui dentro dessas valas, esperando o ataque de um lado ou de outro. Essas valas, essas trincheiras eram enormes. Vejam aqui as linhas de frente de combate, aqui são algumas, para ter um exemplo do quanto que se mobilizou para construir essas trincheiras durante todo a Primeira Guerra Mundial. Essa, por exemplo, aqui, que unia a Suíça até o Mar do Norte, eram cerca de 800 quilômetros somente de valas, de trincheiras. Só que um pouco à frente, havia uma outra trincheira também. O ambiente ficava assim. De um lado uma trincheira, de outro lado uma trincheira. Ou seja, a guerra ficou estática. Diferente do começo que a gente chama de guerra de movimento, agora que nós temos a guerra estática, porque não se avançava. Entre uma valeta e outra, uma trincheira e outra, havia um espaço que era chamado de terra de ninguém. Era uma terra cheia de estacas, cheias de arame farpado, onde que não havia avanço de um lado para o outro. Sair nessa terra de ninguém para atacar a outra trincheira era suicídio, porque o outro iria, no espaço aberto, atacar aqui o inimigo que estivesse avançando. Essa morte era tão evidente que muitas vezes os generais, os comandantes, obrigavam os soldados a avançar, porque não dava para ficar meses aqui esperando o outro avançar. E se, por um acaso, houvesse uma recusa desses soldados, ele era morto no local pelo próprio general. Então era uma situação muito crítica aqui, né? Além disso, além do próprio confronto de bala para todo lado o tempo inteiro, períodos de silêncio que causavam uma questão psicológica muito forte, além da questão dos riscos eminentes de um contra-ataque inimigo, havia uns problemas dentro da própria trincheira. Situações precárias como fome, frio. Imagina um inverno europeu com neve. Eles tinham, por exemplo, doenças em que os pés deles ficavam totalmente inflamados, eles não conseguiam andar. O ambiente totalmente insalubre, ou seja, totalmente
perigoso de se viver, o tédio, porque muitas vezes passava-se semanas e semanas e semanas num silêncio mortal, um esperando o outro atacar, insônia, porque não se sabia que momento que poderia ter um ataque, e o próprio contato com os mortos, que não tinham onde jogar. Você não podia ir fazer uma valeta aqui num local distante para enterrar os mortos eram jogados ali mesmo, então o cheiro era horrível, a quantidade de ratos, pulgas e outros animais causou muito mais morte até mesmo do que os próprios confrontos diretos que existiam aqui. Se nós pegarmos as principais batalhas que aconteceram exatamente aqui nesta região, vamos dar destaque aqui para a Batalha de Verdun, onde que foram 10 meses de confronto, cerca de 900 mil mortos. Para vocês terem uma ideia, só a Batalha de Verdun teve o dobro de tempo do que a Batalha Franco-Prussiana que aconteceu lá em 1871. Né? Foram 10 meses nessa situação crítica. Ou mesmo a Batalha de Somme, mas aqui em cima, onde 1 milhão de pessoas morreram. Para vocês terem uma ideia, 1 milhão de pessoas era a metade do que teve de mortos em todas as guerras napoleônicas. Em uma batalha só, teve metade das mortes do que teve em todo o período de Napoleão Bonaparte. Então, a guerra ela se tornou estática e com muitos mortos. Né? Mortos não diretamente, mas também indiretamente por conta da situação em que eles viviam. Muito bem. Com o passar do tempo, a guerra começa a tomar outros rumos, já que ela estava estática. Vamos dar detalhes para alguns locais, como por exemplo a Itália, que começa do lado dos alemães, do lado dos austríacos, mas muda de percurso, faz algumas alianças com franceses, russos e os ingleses, tentando melhores condições aí no conflito. Os próprios alemães começam a sofrer muito nas suas colônias, porque eles dominavam também, tinham colônias na África, no Oriente, e essas colônias passam a ser derrotadas pela população local, como por exemplo os franceses da região da Líbia, por exemplo, que derrotou os alemães, ou o Japão, que declarou guerra contra a Alemanha e tomou todas as posses alemãs. Isso, aos poucos, vai enfraquecendo cada vez mais os alemães aqui. Outro fator importante está aqui embaixo. Né? A Turquia, que até então era o Império Otomano, começou a enfrentar duas guerras. Uma era a própria Primeira Guerra Mundial e o segundo, que tanto franceses como os britânicos começam a incentivar a independência dos povos dessa região. Então, além de ter que enfrentar um conflito mundial, eles tinham que enfrentar conflitos locais. E isso levou a um enfraquecimento muito forte. Bem, como eu havia dito para vocês, a guerra até então era uma guerra estática. Por quê? Porque ela era uma guerra em terra, por conta das trincheiras. Mas navios também vão entrar nesse confronto. E uma nova arma poderosíssima começa a se destacar, que é o submarino. Criado principalmente pelos alemães, eles começam a ter uma força muito grande, porque eles eram invisíveis, e destruir os navios, principalmente ingleses aqui, era muito mais fácil. Um caso específico, um navio inglês vindo dos Estados Unidos foi bombardeado, e esse navio afundou. Por que esse fato é um fato importante para a gente entender? Cerca de 2.000 pessoas, entre elas civis, boa parte civis, morreram. E dessas, 120 eram dos Estados Unidos. Hoje se sabe que esse navio transportava inclusive armamentos, munições e mantimentos para os ingleses na guerra. Até então era um navio de passagem, um cruzeiro, um navio comum. O fato de ter morrido tantos passageiros dos Estados Unidos vai fazer com que os Estados Unidos comece a ver essa guerra, que até então eles estavam mais estáticos, já tinham cortado relações com os alemães, mas percebem que essa guerra estava indo também para os Estados Unidos, ou seja, a guerra passava a se tornar mundial. Perante isso, nós temos o quê? Os confrontos aqui na região do fronte leste estavam
estagnados, parados. Já vimos isso. Apesar das mortes, apesar dos conflitos aqui, ela estava mais estagnada. Já no fronte oeste, tínhamos um problema sério, porque a Rússia só com derrotas. Tanto é que várias greves, oposições dos trabalhadores, esses jovens contrários à guerra, vão se manifestar e vão fazer muitos conflitos. E fortalece-se nesse momento o Partido Comunista. O Partido Comunista cresce muito e ganha força nesse momento. Não vamos nos esquecer que todos os esforços de guerra nesse período não era para alimentar a população, não era para criar condições boas para o povo, mas era uma produção para a guerra. Era capacetes, máscara de contra-gás, era uma economia de guerra. E com isso a Europa ia ficando completamente arrasada. Perante isso, o próprio Partido Comunista começa a ganhar mais força e derrubam o czar, o chefe, né, o líder, o rei na Rússia. E, apesar de no começo não ter se retirado da guerra, percebem que não dava para continuar no conflito até que eles saem. Isso, para os alemães, foi ótimo, porque eles teriam domínio do fronte oeste e garantiu que eles pudessem ter dedicação exclusiva para onde? Para o fronte leste. É nesse momento que a guerra vai tomar um rumo totalmente diferente. Porque alguém vai entrar diretamente na batalha. E nós estamos falando dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos entram na guerra? Eles não entraram por conta dos navios que foram afundados. Aquilo foi um primeiro momento. Acontece que um telegrama foi interceptado pelos ingleses que os alemães estavam enviando para o México um apoio para que os conflitos que estavam acontecendo entre o México, na Revolução Mexicana, e os Estados Unidos estavam envolvidos, se tornassem mais intensos. Então, os alemães apoiavam o México nessas revoltas locais. Isso faria com que os Estados Unidos ficassem mais focados nos seus problemas locais e não deixasse a Europa de lado. Como isso foi interceptado, os Estados Unidos veem isso como uma grande afronta e declara guerra à Alemanha. Os Estados Unidos entram no confronto, a Europa já estava totalmente arrasada, os Estados Unidos entram com armamento, entram com munição, entram com soldados, entram com dinheiro, ou seja, entram fortalecidos. E a Europa, que já estava muito, muito arrasada, não suporta, os alemães acabam declarando fim da guerra. A própria Alemanha proclama uma nova república, né? Cai o império, e quem vai passar a governar vai ser uma república, a República de Weimar, que vai ver a situação crítica dentro da Alemanha. Com isso, nós temos o fim dos conflitos na Europa. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de tratados de paz. Acordos que foram feitos para manter a paz na Europa e no mundo. Não resolveu muita coisa, tá? Mas sentaram para fazer tratados e acordos de paz. Quais foram esses tratados? Quais foram esses acordos? Todo mundo aceitou o tratado de paz? O tratado de paz beneficiou a Europa e a humanidade de um modo geral? Você precisa saber disso. Você precisa saber as transformações que tiveram e, principalmente, você tem que entender de que forma que essas ações, feitas a partir de acordos, tratados, vão influenciar no que vai vir para frente. Aqui é o gancho para vocês entenderem o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Bons estudos, galera. Até mais. Vamos falar então dos tratados de paz. Os tratados de paz, de que forma que eles acontecem. Se é que a gente pode falar de tratado de paz na Primeira Guerra Mundial, né? Bem, quando a gente fala deles, vamos destacar dois tratados. O primeiro, o que envolvia aqui o Império Otomano, Turquia a partir de 1918, que vai ser um tratado que nós chamamos de Tratado de Sèvres. Esse tratado, lembrando que os nomes dos tratados eles estavam marcados pelos locais em que eles foram assinados. No caso aqui, região de Sèvres, na França, por isso esse nome. E o que dizia esse tratado? Ele punia o Império Turco-Otomano, fazendo com que todo esse território que era unificado, né, vem até mais para cá aqui,
ele fosse esfacelado, fosse dividido em pequenos países, cada um conseguindo as suas independências. A principal consequência do Tratado de Sèvres foi o fim do Império Turco-Otomano. E aí o surgimento de Turquia, surgimento de Irã, de Iraque, né, Síria e assim por diante, outros países que vão surgir aqui no Oriente Médio. É óbvio que até hoje essa região ainda vive muitos confrontos por conta da população diferenciada, das imposições, da riqueza mineral que existe no local e assim por diante. Porém, o tratado mais importante que você tem que anotar aí, que esse vai ter reflexos mais para frente, é o Tratado de Versalhes. Versalhes é uma região da França, mais ao sul da França, e tem inclusive o Palácio de Versalhes, onde foi assinado esse acordo, onde punia totalmente a Alemanha. O Tratado de Versalhes, ele trazia diversos pontos, como a Alemanha tinha que ceder as suas minas de carvão por 15 anos, devolver território que antes eles tinham dominado, Alsácia-Lorena, reconhecer a independência de alguns países, renunciar ao direito de ter as suas colônias, separação da Prússia Oriental, criando um corredor polonês, a Polônia cresce, né, nesse período, formação de um exército no máximo de 100 mil homens, isso aqui não é nada para uma nação, fiscalização da fabricação de armamentos e munições, eles não poderiam mais desenvolver grandes quantidades de armamentos e munições, proibição de produção de tanques, submarinos, navios de guerra, qualquer armamento pesado, proibição de serviço militar obrigatório, um pagamento de 6,6 bilhões de libras aos países vencedores. Resumidamente, nós podemos trocar todas essas palavras por uma para a Alemanha: total humilhação. Os alemães se viram praticamente destruídos pós-guerra, tanto pelos confrontos que eles tiveram, como pelo que foi imposto a eles, né? Uma humilhação total. De um modo geral, esses tratados de paz, eles deram certo? As imposições? Não deram tão certo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, os franceses ficaram insatisfeitos, porque eles queriam punições mais severas para a Alemanha. Acharam que todos esses pontos que eu citei para vocês agora era pouco. Era pouco. Então eles não ficaram contentes com esses tratados de paz. Os ingleses também, o que eles queriam era uma volta do crescimento econômico europeu, mesmo porque os ingleses eram a grande potência até então. Então, ter uma Europa destruída não era interesse para os ingleses. Então, eles também não ficaram muito de acordo com esses tratados de paz, porque muitos países não conseguiriam se desenvolver, tal qual a Alemanha, por exemplo, né? Os italianos, lembra que os italianos começaram pela Tríplice Aliança, depois foram pela Entente, não receberam os territórios que foram prometidos. E isso agravou um sentimento muito forte contra ingleses e franceses. Guardem essa informação que nós vamos precisar delas mais para frente. Os italianos não ficaram satisfeitos com os resultados de guerra. Os Estados Unidos, já dissemos, se tornou uma grande potência mundial, mas eles não aceitaram o Tratado de Paz, né? Segundo os 14 pontos de Wilson, eles queriam que não tivessem derrotados e vitoriosos na guerra. Como eles não foram ouvidos, eles preferiram o isolacionismo, ou seja, ficaram na deles, não me metam na questão europeia, vocês resolvam as coisas de vocês. E é lógico, né? A nação que teve o maior prejuízo aqui foi a Alemanha, né? Foi criado um Estado alemão, o Estado alemão de Weimar, e eles começaram num profundo desespero, né? Porque eles não tinham por onde começar a economia, os gastos, né? A quantidade de mortos, perda de 1/7 de todo o território que eles tinham foi perdido, a população, 10% da população morreu, perderam todas as colônias que tinham, fez com que a recuperação econômica deles fosse precária, crítica. A própria moeda, o marco, não tinha mais valor perante as moedas que existiam. Até mesmo a Áustria e a Hungria, eles foram desmembrados, né? Formado a Áustria e Hungria, também tiveram prejuízos nesse sentido.
Mas quem iria manter esses tratados de paz, esses acordos? É por isso que em 1919 foi criado a Liga das Nações, com o objetivo de manter a paz mundial. Não preciso dizer para vocês que não deu certo, né? Mesmo porque Estados Unidos não participou da Liga, não concordava, a Alemanha foi proibida de participar da Liga, como também punição, e a própria Rússia, que desenvolvia um sistema novo, sistema socialista, que era contrário a todos os outros países aqui, não foi nem convidada, portanto, também não participou dessa Liga das Nações. Vejam que ela já começa deficitária. E a Europa passou por transformações enormes. Por exemplo, o mapa da Europa. Vejam aqui. Olha quantas mudanças. A Áustria-Hungria se transforma apenas em Áustria e outros territórios surgem aqui nessa época. O Império Otomano acaba. Vejam que quantas nações novas vão surgir nesse período. Nós vamos ter o desenvolvimento aqui da União Soviética, mais para frente, aí nós vamos perceber isso. E outras alterações, a Finlândia, olha lá, que até então era pertencente à União, à Rússia, também vai se desmembrar. Ou seja, muitas e muitas e muitas mudanças aqui perante a guerra. As mulheres começam a se inserir mais no mercado de trabalho, não apenas como uma mão de obra, mas dentro de um movimento de pedir seus direitos, como o direito feminista, os sufragistas e o direito de voto, por exemplo. Então, a mulher começa a ter uma atuação mais importante no mercado de trabalho. Além disso, é importante a gente destacar que nós vamos ter duas novas formas de olhar o mundo. Primeiro, os Estados Unidos como superpotência, com uma produção cada vez maior aí dentro do mercado capitalista e dominando todo o mundo nessa época. Em oposição a esse capitalismo, nós vamos ter o quê? A implantação de um socialismo. A Rússia, que depois vai deixar de ser Rússia, vai passar a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vão colocar as ideias socialistas em oposição até mesmo ao capitalismo, dizendo, olha, o capitalismo não deu certo, olha o que fez com o mundo, então vamos criar uma nova ideia aí, que é a ideia socialista. Bem, todas essas transformações não acabam por aqui, porque nós teremos aí um período de paz, um relativo à paz, até a Segunda Guerra Mundial. Mas até lá teremos cenas de próximos capítulos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.